Meus irmãos, para mim é uma alegria imensa poder estar com os irmãos nesta noite, uma igreja que é tão significativa na minha vida, assim como na vida da minha família. Agradeço ao Conselho pelo convite, na figura do presidente desse Conselho, o reverendo Ageu, de poder retornar aqui, uma igreja em que eu atuei durante 3 anos enquanto seminarista. E o texto que eu escolhi é da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, uma igreja que era muito significativa no ministério do apóstolo Paulo, porque é uma igreja que a todo momento acompanhou esse servo do Senhor, auxiliando em orações, e é uma igreja em que o apóstolo Paulo apenas demonstra gratidão. É claro que ele fala aqui de algumas situações que ele tomou conhecimento sobre alguns problemas, mas o que ele mais quer externar é a gratidão e a alegria daquilo que aquela igreja representava no seu ministério. E essa mesma alegria quando eu sinto que estou aqui, da forma como os irmãos puderam atuar na minha vida ministerial e na forma como me acolheram quando era seminarista. Vamos, neste momento, meus amados, abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar, meus amados. Pai, graças te damos porque nos reunimos como família da fé em teu nome para te adorar, para nos curvar diante da tua face e reconhecer o teu senhorio sobre as nossas vidas. Ó Pai, como adoradores, queremos também aprender mais do Senhor, aprender mais das tuas verdades, porque é ela quem nos instrui a maneira como devemos conduzir os nossos passos, a maneira como devemos viver em sociedade e a maneira como devemos, ó Deus, nos relacionar uns com os outros. Ó Pai, ilumina as nossas mentes, capacita-nos, ó Deus, neste momento de compreensão. Não permitas, ó Deus, que os nossos pensamentos, que a nossa atenção agora esteja envolvidas com outras coisas, mas que nós possamos simplesmente estar atentos aos teus ensinamentos. Abençoa-nos, ó Deus. Esteja conosco. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa carta é uma carta fantástica, é uma carta que nós terminei domingo passado lá na minha igreja, em que nós pudemos meditar todo esse livro pensando a respeito da verdadeira felicidade. E o apóstolo Paulo, aqui no versículo 11 desse mesmo capítulo, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É interessante o apóstolo Paulo falar isso, porque ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente. Hoje, muitas vezes, nós buscamos a felicidade, nós buscamos uma satisfação pessoal, e muitas vezes nós buscamos de maneira equivocada. E o apóstolo Paulo aqui ele está nos dizendo que essa felicidade, esse contentamento, essa satisfação, essa alegria é algo que ele aprendeu na sua vida. Portanto, se ele aprendeu, nós também deveremos aprender para que assim possamos ser felizes. Entender que a felicidade ela não é gerada pela circunstância, a felicidade ela não é gerada pelas situações, mas a verdadeira felicidade ela é unicamente, exclusivamente dada em Cristo Jesus. Portanto, se nós queremos ser felizes, de fato, nós precisamos aprender a andar com Cristo, estar em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo, ele vai aqui trazer nesta carta, escrevendo desde o início, falando a respeito de como ele aprendeu a estar com a sua vida em Cristo. Tanto é que ele vai falar a respeito dos problemas, das dificuldades, principalmente porque essa carta, quando ele escreveu à igreja de Filipos, ele estava preso. Era algo que ele havia ali requerido, porque ele estava em Cesareia, ele via que não ia ser solto, então ele pediu para ser levado a Roma, para que lá de fato ele pudesse ser julgado, ter um julgamento justo, e ele estava lá encarcerado. Havia uma guarda pretoriana, que é a guarda romana, que estava lá ao seu redor, continuamente, e ele estava lá encarcerado. E quantas vezes ele foi açoitado? Ao estar nessa igreja mesmo, na sua fundação, ele juntamente com Silas, ele foi condenado injustamente, simplesmente porque ele havia expulsado um demônio adivinhador de uma jovem. E os seus chefes o colocaram no cárcere, e lá estava ele e Silas louvando ao Senhor. E não reclamando do Senhor, dizendo: Senhor, é isso que nós ganhamos por estarmos fiéis ao Senhor? E em toda e qualquer situação, ele aprendeu a estar contente. Ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a ser grato ao Senhor. Ele aprendeu a louvar ao Senhor. E ele vem aqui nos ensinar como é que nós devemos aprender também a ser contentes. E por que eu escolhi justamente essa parte? Porque aqui ele vai falar de uma maneira muito prática. Veja, ele está falando na sua carta, ele vai logo no início dizer assim: olha, se vocês estão achando que as prisões elas têm sido um impedimento, um empecilho para que o Evangelho de Deus seja divulgado, pelo contrário, as prisões elas têm favorecido a expansão do Evangelho, porque através da minha prisão, o Evangelho tem chegado também à casa de César. Tem chegado a muitas pessoas. Ou seja, aquilo que poderia ser um impedimento para a divulgação, dizer: olha que pena, um homem como o apóstolo Paulo preso, mas ele aproveitava todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Porque para ele, o viver era Cristo. O viver era Cristo. E aqui, ele então vai dizer de maneira muito prática algumas ações para que nós assim tenhamos a verdadeira felicidade. E é esse o tema da nossa mensagem: ações práticas para a verdadeira felicidade. Observe que logo no verso de número 1, ele inicia com uma conjunção conclusiva. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: olha, diante de tudo isso que eu disse, portanto, agora virá a maneira prática na vida de vocês, como é que vocês devem assim se comportar. Agora, a tudo aquilo que ele falou durante a sua carta, a respeito da unidade, a respeito do amor, a respeito dos problemas existentes, agora é como se ele estivesse identificando, usando uma linguagem lá do interior, como eu sou, agora ele estivesse dando nome aos bois, nome aos dois. Agora ele vai ser direto. E eu fico imaginando aqui Evódia e Sintique, elas serem colocadas, eternizadas, como duas irmãs que viviam em discórdias.
Mas se o apóstolo Paulo assim o faz, é porque isso já era algo de ciência de todos, e não somente algo lá particular, mas era algo que estava provocando, que estava lá tirando a paz, tirando a alegria daquela igreja. E o que o apóstolo Paulo, ele aqui ia usar, portanto, veja o que ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, é que permanecei deste modo firmes no Senhor. Veja, ao relatar a respeito de toda a obra do Senhor, ao relatar a respeito da ação de Deus, de como Deus tem conduzido a sua vida, ao trazer Timóteo como exemplo, ao trazer Epafrodito como exemplo, ao trazer muito mais a pessoa de Cristo como exemplo, exemplo de humildade, exemplo daquele que veio se doar, que está lá no capítulo 2, e agora ele vai dizer: portanto, é dessa maneira que agora vocês devem permanecer firmes no Senhor. E aí ele vai dizer dessas ações. A primeira ação, meus amados, para que nós de fato possamos termos uma verdadeira felicidade, é resolver os problemas dos nossos relacionamentos. Nós precisamos resolver os problemas dos nossos relacionamentos. Mas isso precisa acontecer para que nós tenhamos felicidade? Meus amados, uma das coisas que mais nos traz ansiedade, mais nos traz inquietação, uma das coisas que mais nos traz ali, nos tira o sono, é quando nós estamos em conflitos, é quando nós estamos ali em discussões, quando nós não temos paz nos nossos relacionamentos. Isso estava acontecendo dentro da igreja, assim como pode acontecer dentro da sua casa, assim como pode acontecer dentro do seu trabalho, E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui que é necessário, se nós quisermos ter uma vida de felicidade, é necessário nós enfrentarmos esses problemas e nós resolvermos esses problemas de relacionamento. Não dá para simplesmente dizer, eles existem, vamos tocando. E vamos deixando levar, vamos deixando acontecer. O apóstolo Paulo aqui, ele vai colocar o dedo na ferida, e ele vai dizer: olha, rogo a Evódia e a Sintique, que pense concordemente no Senhor. Então, primeiramente, o que o apóstolo Paulo vai dizer para que haja ali a solução desses problemas, é que essas irmãs precisavam chegar no acordo, e elas precisavam resolver os seus problemas. E isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 18, ele diz: se você tem ciência de que você tem algo contra o seu irmão, que você pecou contra o seu irmão, vai tê-lo com ele só, vai resolver isso. Assim como ele disse no Sermão do Monte, ele disse: antes de você trazer a sua oferta, se você souber que o seu irmão tem alguma inquietação contra você, deixa a oferta ali, antes de depositá-la, e vai resolver esse problema. Em várias situações, o Senhor Jesus, ele alertou a respeito disso. E aqui ele vai dizer: eu rogo a Evódia e a Sintique que pense concordemente no Senhor. Ou seja, como que elas iriam resolver? Elas precisavam obter ali um fundamento em comum. Pensar concordemente. Não dava mais para as duas ficarem disputando liderança na vida da igreja. Não dava mais para as duas ficarem trazendo divisões, facções na vida da igreja. Não dava mais para as duas entrarem em atritos. Precisava achar algo em comum. Não dava mais para as duas ficarem ali disputando quem é que tinha razão. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, qual vai ser o ponto de apoio para que
seja ali pensado de maneira que haja uma concordância. O Senhor. E é a mesma coisa na nossa vida. Meus amados, muitas vezes nós entramos em atritos, nós entramos em confrontos, de tal maneira que um quer pensar mais do que o outro, um quer dizer mais ao outro quem é que tem razão. E muitas vezes não há mais conversa, não há mais diálogo, não há mais ponto de referência, ponto de apoio. Porque esquecem que existe algo comum que nos une, que é Cristo. E fica numa disputa de ego, que isso não vá à frente, isso não leva a nada, simplesmente traz cada vez mais separação. E ele vai mais a fundo a isso. Ele vai dizer que essas irmãs, elas chegaram a tal ponto, que provavelmente aqui, elas não conseguiam mais estabelecer diálogo, então ele vai pedir ajuda, ele vai pedir auxílio. Ele vai dizer no verso de número 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Ou seja, nós não sabemos, claro, aqui quem é esse companheiro de jugo, mas era alguém de referência lá na vida da igreja. Ele vai dizer, olha, essas irmãs estão precisando de ajuda. Essas irmãs estão precisando de auxílio para resolver os seus problemas. E muitas vezes, meus amados, nós precisamos ter a humildade de saber que nós não mais conseguimos resolver os nossos problemas de relacionamento. E nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de auxílio, nós vamos precisar que haja alguém que possa interferir e chegarmos a um consenso. Porque quando sentamos para conversar, há uma disputa de ideia, um quer mais dizer ao outro quem é que tem razão, então precisa haver uma terceira pessoa. E graças a Deus que o Senhor nos dá a igreja para isso. E de termos pessoas, anciãos que são os presbíteros, que temos o pastor, ou termos pessoas de confiança para nos ajudar, para nos auxiliar. E ele vai aqui dizer, eu peço a ti, companheiro de jugo, companheiro de batalha, que as auxilie. Ele não está colocando aqui a vida dessas irmãs em xeque a respeito do seu cristianismo, a respeito da sua fé. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, essas irmãs, elas me ajudaram muito. E eu tenho certeza de que o nome dessas irmãs está no livro da vida. O nome dessas irmãs está no livro da vida, porque elas foram fiéis, foram irmãs consagradas. Ou seja, não é porque eu sou crente há tanto tempo, não é porque eu sou crente velho, que eu não tenho problemas. Mas eu tenho que ter a humildade de saber que muitas vezes na minha vida, eu preciso de auxílio. Eu preciso de ajuda. Assim como o apóstolo Paulo aqui ele está convocando a esse fiel companheiro as auxiliares. E meus amados, isso era algo tão nítido na vida da igreja, que estava trazendo ali tristeza, estava trazendo desânimo. Tanto é que no verso de número 4, agora ele vai exortar a igreja a voltar a ter a alegria. Ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. É interessante aqui a redundância, o jogo de palavra que ele faz. Quando ele vai dizer, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez, é como se ele estivesse dizendo, olha, que essa alegria seja uma alegria trazida, ou seja, que vocês devem ali buscar essa alegria no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele está aqui agora orientando a igreja e dizendo, olha, não permitas que esse problema
afetem a alegria de vocês. Porque quando nós temos a nossa vida em Cristo, a alegria ela tem que estar presente independentemente da circunstância. Independentemente da circunstância. É por isso que ele vai dizer, quando é que eles deveriam se alegrar? Sempre, sempre. E em quem? No Senhor, no Senhor. Não dá mais para as pessoas dizerem, a minha vida é um inferno. A minha casa é um inferno, o meu trabalho é um inferno. Talvez nós precisamos ter consciência de quem é o nosso Senhor. De quem é o nosso Senhor. Ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Independentemente de qual seja o problema. Independentemente de qual seja a situação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E essa alegria, meus amados, ela é trazida logo lá no Antigo Testamento, quando Neemias, ao estar junto do povo, ao ver a situação em que encontrava Jerusalém, ele vai dizer, a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Porque quando nós de fato temos alegria no Senhor, meus amados, isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar a enfrentar os problemas. Salomão, ele disse, lá em Provérbios, que a alegria ela é um bom remédio. Porque um coração alegre torna um semblante alegre. Torna o semblante alegre. A alegria é o remédio. Porque a alegria não é uma alegria superficial, mas é uma alegria de vida cristã no Senhor. E ainda, Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E essa igreja, ela precisava voltar a essa alegria, porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de qualquer problema, eles estavam servindo ao Senhor. E o Senhor estava com eles. E além disso, o apóstolo Paulo ainda vai dizer a essas mulheres a maneira como elas deveriam resolver essa situação, quando ele vai dizer no verso de número 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, seja a vossa moderação resolvida seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É interessante que a palavra aqui, moderação, meus amados, ela significa uma palavra íntegra, ser gentil. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que há necessidade de buscar uma moderação. Há necessidade, meus amados, de nós voltarmos para aquilo que ele já havia dito no capítulo 2, de nós buscarmos a humildade em Cristo, o qual ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes ele se humilhou e veio a esse mundo, porque ele tinha um propósito, que era dar a sua vida em nosso resgate, que era dar a sua vida, e é por isso que ele foi fiel até a morte, e morte da cruz. Seja a vossa moderação. Nós precisamos, meus amados, tornar conhecida a nossa gentileza, parar de sair donos da razão e buscar no Senhor, melhores formas, melhores pensamentos, melhores atitudes para resolver os problemas das nossas relações. Por quê? Porque perto está o Senhor. É interessante que esse perto está o Senhor, ele pode ser entendido de duas maneiras. Perto está o Senhor em relação ao tempo, à cronologia, que o Senhor está perto, porque a nossa vida passa aqui há 70, 80 anos, passando disso é enfado, é canseira, não passamos muito tempo. Parece que outro dia mesmo era um bebê aqui sendo cuidado por essa SAF maravilhosa, e hoje já estou
com 2 marmanjos, um de 22 anos, outro de 18 anos. Como passa? Como passa? Assim como o Senhor está perto, no sentido de localidade, o Senhor é onipresente e Ele está acompanhando toda a nossa trajetória de vida. Em segundo lugar, meus amados, além de nós, para nós sermos felizes, além de nós termos que resolver os problemas dos nossos relacionamentos, nós precisamos confiar no Senhor. É o que Ele vai dizer no verso de número 6 e verso de número 7. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante aqui, veja, assim, o reverendo Ageu, ele leu o texto de Mateus, capítulo 6, dizendo que lá o amor ao dinheiro, o desejo de querer bens, isso traz ansiedade. E quantas pessoas vivem ansiosas? Aqui, com certeza, lembrando que esse texto é uma carta, e não a carta ela não era dividida em capítulo e em versículo, mas era algo recorrente. E provavelmente o problema de relacionamento aqui trazia grande ansiedade na vida da igreja. Assim como os problemas dos nossos relacionamentos também nos trazem ansiedades. E como nos trazem ansiedades? Nos sufocam. Nos sufocam. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse problema tem gerado ansiedade, tem tirado a alegria. Tem tirado a alegria. E é por isso que ele traz a exortação aqui. A igreja, de que eles precisavam reverter essa situação, buscar novamente a alegria no Senhor sempre. A alegria no Senhor sempre. E ele vai dizer, de que maneira? Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Aí ele generaliza. É interessante que a palavra ansiedade, ela vem de uma terminologia que significa nós termos a mente dividida. E é isso mesmo, né? A ansiedade é quando nós temos uma mente dividida. É quando nós não temos algo focado. É quando nós não temos algo certo, mas as coisas elas estão incertas, elas estão confusas, elas não estão claras. Como nós somos tomados pela ansiedade quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, ou seja, quando a coisa parece fugir do nosso controle. Então, quando nós temos a mente dividida, essa ansiedade é gerada. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós precisamos concentrar a nossa mente em uma única coisa. É o que depois ele vai dizer no verso de número 9. Mas ele está dizendo, olha, nós não podemos continuar andando ansiosos, nós não podemos continuar andando com as nossas mentes no problema. No problema. Mas então, o que eu devo fazer? E ele pode ver que ele faz de maneira muito prática aí. Ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graças. Veja como ele vai trazer ali, de maneira muito prática, como que nós vamos resolver esse problema nosso da cidade. Nós temos alguém que é Senhor da nossa vida. Nós temos alguém que é supremo. E é a Ele que nós vamos contar. E é com Ele que nós vamos dialogar. E Ele vai dizer, tudo, coloque diante de Deus aquilo que você está passando. Tudo,
Abra o seu coração diante do Senhor. Ou seja, muda a sua forma de pensar e agora coloque-se diante do Senhor as suas petições. As suas petições. É interessante que ele usa primeiramente a oração. Meus amados, a oração é um meio de graça dado por Deus. É um meio de graça dado por Deus. Por mais que Deus saiba perfeitamente o que está acontecendo na sua vida, por mais que Deus tenha conhecimento daquilo que está acontecendo na sua vida, mas nós precisamos dizer a Ele. Nós precisamos confessar os nossos pecados, assim como nós precisamos dizer a Ele também aquilo que está tomando conta do nosso coração. Não significa que a nossa oração vai mudar a situação. Muitas vezes a nossa oração não muda a situação. Não significa que porque você perdeu o emprego, você orando ao Senhor, você vai ter o seu emprego de volta. Às vezes você vai continuar desempregado. Não significa que porque aconteceu um problema, roubaram o seu carro, que aquilo está gerando uma ansiedade, que o ladrão vai entregar o seu carro na sua porta. A situação, a oração muitas vezes ela não muda a situação, mas a oração muda o nosso coração. A oração muda a nossa vida. Porque aí, quando nós oramos, nós vamos dizer: Senhor, agora está nas tuas mãos. Eu confio no teu poder. Eu confio quem o Senhor é. A oração, meus amados, ela muda a maneira como nós enxergamos aquela situação. A maneira como nós vemos aquela situação. E é interessante que ele vai dizer pela oração e pela súplica. O que é a súplica? A súplica é quando nós compreendemos de que nós não temos mais o que fazer. Quando nós temos a consciência de que não há mais nada o que podemos fazer, então agora a gente vai dizer: Tó, Senhor, é seu. A súplica é o reconhecimento da nossa impotência e da nossa limitação. É o reconhecimento da nossa impotência e da nossa limitação. E Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida para que nós entendamos quem somos e qual é o nosso lugar. E qual é o nosso lugar. E aí ele vai dizer, além da oração, além da súplica, com ações de graças. Ações de graças. Nós somos agradecidos, meus amados, quando de fato nós reconhecemos que nós merecemos aquilo. Nossa! Como pastor, eu posso reconhecer que o desemprego é uma bênção e eu mereço esse desemprego? Como eu posso, pastor, reconhecer? Veja, muitas vezes no meu lar, o meu marido, ele não conhece o Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa entregue ao vício, e eu mereço isso. Meus amados, ação de graça é o reconhecimento de que, dizer, olha Senhor, eu não sei quais são os seus propósitos, mas eu confio no teu poder. E obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem permitido eu passar por essas coisas. Assim como o apóstolo Paulo, em todo momento, ele se demonstrava agradecido. E ele vai, tanto é que ele vai dar ênfase que no verso 9, ele vai dizer: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes de mim, isso praticais. Não é uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa simplesmente que vive de ideias, mas é uma pessoa que vive de prática. Ele está dizendo, aquilo que tem sido na minha vida, é o que eu quero que seja na vida de vocês. É o que eu quero que seja na vida de vocês. Ou seja, assim como as prisões, eu não sei qual é o propósito de Deus.
ao me colocar nas prisões. Eu não sei qual é o propósito de Deus no naufrágio de um navio. Eu não sei qual é o propósito de Deus eu ser açoitado. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus de eu ser acusado injustamente. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Mas obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Isso ele vai reafirmando nos seus textos, meus amados, quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. É porque ele tem uma convicção de que aquele que está com ele é muito maior do que todas as coisas. Do que todas as coisas. Meus amados, então, lembrando de que nós estamos pensando sobre algumas ações práticas para sermos felizes. Então, a primeira coisa é de nós resolvermos os problemas dos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, nós precisamos confiar no Senhor. E nós vamos confiar ao Senhor não andando ansiosos. E para que nós não andemos ansiosos, nós precisamos orar. Nós precisamos suplicar. Nós precisamos ser pessoas agradecidas. Agradecidas. Em segundo lugar, meus amados. Em terceiro lugar, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. É o que ele vai dizer aqui. Verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Mas nós vamos pensar no quê? Ele vai dizer aqui, primeiramente, tudo aquilo que é verdadeiro. Mas o que é verdadeiro? Hoje nós vivemos ali, uma verdade relativa. Meus amados, para a ciência a verdade até pode ser relativa, Aquilo que é tese pode virar hipótese e assim por diante, tudo bem. Mas nós cremos numa verdade. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso que nós temos, nós confiamos que é a verdade. Que é a verdade. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, vocês, para ter essa paz, para terem essa alegria, para terem esse contentamento, nós precisamos parar e mudar a nossa forma de pensar. Muitas vezes nós gastamos muito tempo pensando e planejando aquilo que não cabe a nós. Nós queremos planejar o nosso futuro. Então não devo planejar o meu futuro? Devo, mas no Senhor. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Não adianta você falar assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Mas se Deus permitir, isso eu farei. Se Deus permitir, eu farei. A gente perde tanto tempo planejando. E quantas reviravoltas nós já tivemos na nossa vida? Quantos planos frustrados? E ao olhar para trás a gente diz, graças a Deus que o Senhor permitiu que esses planos não ocorressem. Nós devemos nos ocupar com aquilo que é verdade, com aquilo que é a palavra de Deus. Nós devemos nos preocupar, meus amados, com aquilo que é justo. Ou seja, o que é justo? Aquilo que é concernente à lei de Deus. Aquilo que é, de fato, mostra aquilo que o Senhor tem, de fato, desenvolvido. É isso que é justo. Ou seja, aquilo que está de acordo com os propósitos de Deus. Nós devemos pensar, meus amados, aquilo que é puro. Ou seja, aquilo que é moralmente limpo.
aquilo que é moralmente santo. Nós devemos pensar, meus amados, naquilo que é amável, ou seja, naquilo que deve suscitar amor, aquilo que deve suscitar generosidade. Nós devemos pensar naquilo que é boa fama, ou seja, nós devemos falar bem do outro. E isso nós temos uma dificuldade enorme. Como a gente fala mal do outro, mesmo brincando. Agora, como é difícil a gente falar o quanto o outro é bênção na nossa vida. O quanto é outro. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos pensar naquilo que é de boa fama. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, meus amados, quando Paulo diz que seja isso que ocupe o vosso pensamento, é como se ele estivesse dizendo, olha, o verbo usado aqui é um verbo de dando continuidade. É como se ele estivesse dizendo, continue pensando nessas coisas. Encontre o que é verdadeiro e pense nisso. Encontre o que é adorável e pense nisso. Encontre o que é virtuoso e pense nisso. Se tem louvor a Deus, é isso que nós devemos pensar. Só que nós só vamos pensar dessa maneira se nós tivermos intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vem com vida devocional. E a intimidade com Deus vem com relacionamento próximo. E esse relacionamento vem por meio da leitura e da oração. Não tem como você pensar no Senhor se você não lê a Bíblia. Não tem como você pensar naquilo que é amável, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, se você não conhece. Se você gasta o maior tempo da sua vida vendo notícias de futebol, não estou dizendo que isso é pecado, eu gosto também de esporte. Se você gasta vendo novela, se você gasta a maior parte do seu tempo conversando com o seu vizinho, falando mal do outro, das coisas, ou se você gasta a maior parte do seu tempo simplesmente só pensando no seu trabalho, não tem como você mudar o seu modo de pensar. Nós precisamos ter uma relação séria, e uma relação duradoura, uma relação verdadeira com o Senhor. Para que nós sejamos felizes, meus amados, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. O nosso modo de pensar. Se nós fizermos tudo isso, é o que o apóstolo Paulo diz lá no verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que ultrapassa a nossa compreensão, que ultrapassa a nossa compreensão, o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Isso é fundamental, porque tanto é que a palavra de Deus diz, eu tenho que guardar no meu coração as palavras do Senhor, para não pecar contra Ele. Se eu não guardar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, eu não vou deixar de ser ansioso, eu não vou conseguir resolver os meus problemas, eu não vou confiar no Senhor, Portanto, meus amados, eu sei que essa igreja ela está completando 60 anos de organização. E louvado a Deus por isso. Né? São 60 anos de bênção. Irmãos firmes, fervorosos, fazendo o trabalho do Senhor. Eu tentei olhar aqui para ver se eu identificava alguns rostos. Né? Poucos. Olha só. A igreja do Senhor. É o Senhor quem age, é o Senhor quem abençoa. Mas nós não podemos esquecer que nós somos instrumentos para edificar a igreja do Senhor. E se nós queremos ver essa igreja cada vez mais crescendo, cada vez mais fervorosa, nós precisamos ter o comprometimento com a verdade. E nós precisamos ter a verdadeira felicidade. Porque essa igreja continuará sendo bênção se os nossos lares forem bênçãos. Se nós soubermos resolver os problemas internos da vida dessa igreja.
se nós buscarmos sempre o Senhor, em primeiro lugar, para resolver as questões do nosso dia a dia. E é esse o meu desejo, meus amados. O meu desejo é que essa igreja continue a ser feliz, que tenha a verdadeira felicidade e aprenda cada vez mais a ter essa felicidade unicamente no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.